Terás roupas brancas quando vier Jesus, foste limpo na fonte de amor. Aleluia, Senhor. E purificador, salve estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tem teu coração, aleluia, foste limpo no sangue eficaz. Cristo hoje dá pureza e muito poder, fita os olhos na cruz do Senhor. Dela fonte sai que te enche de prazer, que te farta de vida e vigor. Todos santo estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alto que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória, glória a Deus. 225. Ser valente. Oh, glória. Na batalha contra o mal, ser valente. Segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixas tua cruz, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente, se o maligno te enfrentar, ser valente, lutarás sem recuar, ser valente, seja aqui onde for, escutando no Senhor, mostrarás o teu valor. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente, contra o ismo com poder. Ser valente, fraco sem o mal temer. Ser valente, aos caídos em redor, manifesta-lhes o amor e serás um vencedor. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente, o Evangelho a proclamar. Ser valente, no Brasil em terra ou mar. Ser valente, tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver. Ser valente, oh glória. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, e no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente, mais uma vez. Ser valente, pelejando
Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amadas, quem gostaria de louvar o Senhor? Querem louvar o Senhor? O hino avulso? Pode ser da harpa também, né? Bom é louvar o Senhor e cantar louvores ao seu nome, né? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santa amada igreja do Parque Senhor. Amém. Glória a Deus. Quando você fica triste, o desespero insiste em te abater. Angústia invade o seu peito, você não tem mais o que fazer. Quando você sente e chora e não tem ninguém pra te ajudar, apenas dobre seus joelhos. Se não tem palavras, comece a chorar. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras, Ele vai te responder. Pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Ao dobrar os teus joelhos, em meio às lágrimas você clama a Deus. Tua voz é um gemido, não tem palavras mais para pedir. E em meio ao sofrimento que causa lamentos, não sabe o que fazer. Deus responde às orações, deixa o Espírito Santo falar por você. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras, Ele vai te responder. Pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras, Ele vai te responder. Pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Glória a Deus. Agradeço a vontade de Jesus. E amém. É desse jeito que o Senhor faz, né? Nesse momento eu estava conversando com a irmã Letícia. Vládia, prepara a canção. Que muitas vezes a gente não tem palavras quando a gente está orando, né? Mas a palavra de Deus diz que nós, olha, Cecília,
você, seja bem-vinda. Mesmo que nós não tenhamos uma palavra, o Espírito Santo intercede por nós, né? Com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos como convém orar, né? Porque a irmã estava dizendo, eu não sei orar, eu não tenho palavras. Irmã, o nosso Deus, Ele compreende. Deus não está procurando pessoas com palavras bonitas, ou ensaiadas, ou preparadas, não. Ele quer ver a nossa sinceridade, o que está dentro de nós, né? E o nosso Deus nos entende. Então, vamos continuar louvando ao Senhor. As irmãs que puderem ficar de pé, fiquem. Vamos respirar assim. Né? Agradecer ao Senhor pelo fôlego de vida. Fica sentada aí, Cecília. Toma um fôlego aí, depois tu levanta. Cecília é uma guerreira aqui da igreja do Senhor que está lutando contra um câncer, mas já venceu em nome de Jesus. Porque a vitória é nossa, né? Nosso Deus é o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. Ele curou ontem, Ele cura hoje. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém. Como a irmã Margarete falou, é momento de agradecer, o ano está terminando, né? Vamos agradecer por nós estarmos aqui, para a gente ter conseguido passar aí por essa grande tempestade, né? Amém? Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer. Nós te agradecemos, Senhor, pelas oportunidades, por estar aqui, Senhor, essa tarde, nos dedicando e louvando e engrandecendo a tua presença. Amém. Glórias a ti. Glória a Deus. Enquanto a Flávia também prepara uma canção para louvar o Senhor, eu quero falar para vocês que houve uma mudança na nossa confraternização, que seria agora dia 30, né? O
A última quarta-feira, que seria o nosso culto local, e seria a nossa confraternização, celebração das aniversariantes do ano, que devido à pandemia a gente não fez mais. Só que houve uma mudança de planos, porque a confraternização dos obreiros será no dia 30, porque o pastor não tinha mais espaço, né? Tanta coisa no final do ano, né? Mas aí sábado não haverá mais o culto da família. Então o pastor nos deu essa ideia de nós fazermos, né? Nós tivemos essa ideia, juntamente com ele, de fazermos a celebração sábado. Amém? Então vocês já estão sabendo que sábado, às 19 horas, nós estaremos aqui para um grande culto abençoado de encerramento do ano de 2020, da Sociedade de Mulheres Canaã. Então será uma grande festa para o louvor e a adoração do nosso Deus. Amém? Glórias ao Senhor. Né, irmã Letícia? Né, irmã Cedric? Eita, a avó mudou o nome da neta de Clarice. Tu caiu. Aleluia. Oh, glória. Amém. O único que é digno de receber, adora Ele, a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, todos os dias, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, ao único. Nos ensina, Senhor, a Te adorar todos os dias, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e entendimento. A força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Eu consagro todo o meu ser a Ti. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Podem sentar. Jaqueline prepara uma canção também para louvar ao Senhor aqui agora, que nós vamos tirar. Jaqueline, as ofertas. E a outra Jaqueline vem tirar a oferta, por favor. Amém? Quero. Sim.
ao único que é digno de receber, só Ele, somente Ele. E orar, irmã Jaqueline. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus santo e poderoso, nós te agradecemos, Senhor, mais um dia aqui na tua casa te adorando, Pai. Muito obrigada. Pai amado, agora nós vamos te adorar com os nossos dízimos e ofertas, o Senhor vem abençoar, multiplicar, Senhor, cada centavo que entra, Senhor, para a tua casa. Abençoa, Senhor, aquele que vai aumentar e aquele que não pode, que o Senhor venha abrir portas de emprego, Senhor, para aquele que está necessitando. Abençoa grandemente, Pai, assim que nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Só da igreja uma paz do Senhor. Amém? Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu se importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Diga, tu és tremendo. Aleluia, tu és tremendo, Senhor. Obrigada. Amém, glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos que chegaram agora, minha irmã em Cristo e minha amiga Dulce, que trabalha muito. Esse ano foi pesado, né, Dulce? Está sendo pesado, né? Mas que bom que o Senhor te deu a oportunidade de vir aqui. Tua filha, né? Sejam bem-vindas. Tem mais alguém nos visitando? Esqueci o nome da... Hoje eu estou esquecendo o nome de todo mundo, gente. Vamos ficar de pé. Vamos continuar lendo a palavra do Senhor. Hoje será o nosso último ciclo de oração. Por quê? Ainda tem uma semana, mas não haverá tarde, porque à noite vai ter a confraternização dos obreiros e as irmãs vêm preparar a igreja, ornamentar. Amém? Então nós vamos, como nós estamos lendo aqui a carta do apóstolo Paulo, né? Primeira e segunda carta aos Tessalonicenses, nós vamos encerrar hoje um pequeno resumo, mas nós vamos ler em Atos, capítulo 17, versículo 1 ao versículo 10. Atos, capítulo 17, versículos 1 ao 10. Amém? Tu és tremendo. A igreja de Tessalônica, ela nasceu em meio à perseguição ferrenha, em meio a muita dificuldade, né? Mas ela foi uma igreja que permaneceu fiel, mesmo diante de toda a perseguição, de toda a dificuldade.
Então diz aqui: tendo passado, Paulo, por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados ele pregou acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, que é o mesmo Silvano, bem como numerosa multidão de gregos, piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens da malandragem, ajuntaram-se e alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jasson, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jasson e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jasson hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jasson e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia, e ali chegados dirigiram-se à sinagoga dos judeus. E aqui depois Paulo, a partir do versículo 16, ele chega também em Atenas, Aí no capítulo 18 ele chega em Corinto. Foi de Corinto, da cidade de Corinto, que ele escreveu as cartas, primeira e segunda carta aos Tessalonicenses, para a igreja que tinha sido, pode sentar, amadas irmãs, tinha sido levantada, tinha sido inaugurada ali na cidade de Tessalonicenses. É tão importante ver isso aqui, que Paulo, quando ele chegava num determinado lugar, o que é que ele fazia? Ele procurava a sinagoga para pregar a palavra, E Tessalônica, ela tinha mais ou menos 200 mil habitantes. Ela era a capital da província da Macedônia. Então ela era uma grande cidade, a maior daquele tempo, certo? Ela era a maior do mundo da sua época. E a gente vê aqui tão claro que em 3 sábados, em 3 semanas, Paulo, cheio do poder do Espírito Santo, já tendo sido expulso, porque no capítulo 17, a gente vê aqui, 16, deixa eu ver aqui. Ele, aqui no capítulo 16, no versículo 19, Paulo e Silas tinham sido presos, açoitados, largados os vergões dele ali das costas dele, porque ele pregou e libertou no nome de Jesus aquela moça que dava lucro aos seus senhores, que era endemoniada, e adivinhava. Então Paulo já vinha de perseguição em perseguição, Então Paulo chega a esse lugar, e uma cidade de um porte tão grande, tanto político, financeiro, econômico. Paulo, em 3 semanas, em 3 sábados, através da palavra de Deus, nós lemos aqui, ele confronta todo aquele povo, aquela cidade, pregando o evangelho do Senhor. E no versículo 4 do 17 que a gente leu, diz aqui: e uma numerosa multidão de gregos e muitas mulheres distintas foram persuadidos e aceitaram a palavra, Quer dizer, depois dessas 3 semanas, o que aconteceu? No versículo 10, ele teve que sair fugindo da cidade por causa da perseguição que continuava. E os irmãos que ficaram, que aceitaram a palavra, essa igreja que foi levantada ali na Macedônia, em Tessalonicenses, essa igreja ela ficou firme. Ela foi levantada em meio a essa perseguição. O seu fundador teve que sair às pressas fugindo, mas eles não perderam a fé.
Então, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele quer mostrar para eles, ele agradece a Deus que eles, mesmo diante de toda a perseguição, eles não perderam a fé, eles não perderam os ensinos, eles continuaram firmes, e que a esperança deles, a esperança da igreja era o arrebatamento da igreja, que é o arrebatamento da igreja é a nossa esperança, né? Nós estamos aqui nessa tarde por quê? Porque a nossa fé, a nossa esperança está no dia que o céu irá se abrir e nós ouviremos o ecoar dos arcanjos, das trombetas, e em momentos nós seremos arrebatados e deixaremos este mundo de tanta pandemia, de sofrimento, de angústia, de aflição, de perseguição, e partiremos para um novo tempo e eternamente com o nosso Deus. Essa é a esperança que nos mantém vivos. Essa é a esperança que nos faz suportar as aflições da vida, as dores, as lágrimas, as dificuldades e todas as perseguições e dificuldades que a igreja enfrenta, né? Então, ela nasceu em meio a uma grande perseguição. Paulo, ouvindo notícias deles, escreve, agradece a Deus pela vida deles, e muitos deles por ficar preocupados. O que aconteceria depois que aqueles irmãos, até os irmãos de Tessalônica, que tinham sido mortos por amor ao evangelho, por causa da perseguição? Por quê? Porque você já pensou aqui no versículo 8, diz assim, versículo 7, 17, os quais, né, Jasson também, que era esse crente que hospedou a Paulo, hospedou a Silas, então eles foram presos, né? Por que eles foram presos? Por que Paulo teve que fugir daquela cidade? Foi expulso de lá? Porque todos estavam dizendo que Paulo estava pregando contra os decretos do César, dizendo que ser Jesus outro rei. Então eles entendiam, os judeus entenderam que eles estavam dizendo que outro rei ia tomar posse, ia tomar o lugar de César. Então pronto, foi comprar briga com o rei, foi comprar briga com o imperador da nação, foi comprar briga com todos os seus adoradores, né? Então eles diziam, ele está pregando que outro rei vem aí. Só que eles estavam falando literalmente de outro rei que ia reinar ali naquele tempo no lugar de César. Só que o nosso rei é o príncipe da paz, é o rei dos reis, é o Senhor dos senhores, e que reina eternamente desde o princípio e para todo sempre. Era esta a mensagem que Paulo estava pregando do Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? O rei dos reis. Então eles estavam revoltados, porque eles estavam dizendo que Paulo estava se levantando contra os decretos ali de César. E logo durante a noite, no versículo 10, ele tem que fugir. Então, muitos irmãos que aceitaram Jesus e até que morreram por amor ao evangelho, sendo perseguidos, eles se preocupavam com o que vai acontecer depois, né? Porque na segunda carta aqui, Tessalonicenses, se você não estiver, vá para lá, por favor. Na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5 também, do 1 Tessalonicenses, Paulo fala, né, sobre a necessidade da vigilância. Nós falamos semana passada, de viver uma vida de santidade. No capítulo 5 da primeira carta, no versículo 11, ele diz, consolai-vos uns aos outros, porque ele explica para eles todos, como para a igreja de Tessalônica, como será o acontecimento da vida de Jesus, né? Ele diz aqui, para todos eles não ficarem preocupados, ou no versículo 13, gente, eu vou lendo assim, vocês vão acompanhando aí na carta. Na primeira carta ainda, aos Tessalonicenses, 4, versículo 13, ele diz assim para eles, respondendo os questionamentos deles, a situação dos mortos, como eu falei semana passada. E Paulo diz, amados irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes com respeito a esse assunto, que será o arrebatamento da igreja. Eu quero dizer para vocês que, com respeito aos que dormem, respondendo a eles, os que já morreram, mas que morreram em Cristo, morreram salvos, para que vocês não fiquem tristes, entristecidos e percam a esperança como muitos têm perdido. Pois se cremos que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, Ele também trará, mediante Jesus, em sua companhia os que dormem.
Ora, e ainda vos declaro por palavras do Senhor, isto, nós, os que ficarmos vivos até a vinda do Senhor, de modo algum iremos antes dos que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, Paulo estava falando para aquela igreja que os mortos, os que morriam por perseguição, eles tinham um lugar certo. Eles estavam dormindo, mas no dia do arrebatamento, eles seriam arrebatados, eles seriam ressuscitados. Não teria com que aqueles crentes da igreja de Tessalônica ficar preocupados, né? Então, aqui no capítulo 5, ele fala também, no versículo 1, em relação aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados, com precisão, de que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Quando andarem dizendo que paz e segurança há, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, aqui está para dar luz, e de modo nenhum escaparão, né? E aí no versículo 4, ainda da primeira carta, no capítulo 5, ele diz que nós devemos ter vigilância, no versículo 5, porquanto vós sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite, nós não somos de trevas. Assim pois, não durmamos como os demais, muitos que estão dormindo o sono da negligência. Pelo contrário, vigiemos, estejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, a igreja do Senhor, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé, do amor e tomando o capacete da esperança da salvação. Amém? E no versículo 10 ele diz: aquele que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele, nosso Salvador. Portanto, consolai-vos, irmãos, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. E aqui, vamos partir, ele vem no versículo 12, dando vários conselhos, né? Que nós falamos semana passada, evitar que alguém retribua o mal com o mal, seguir sempre o bem entre vós, regozijai-vos, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. Não apagueis, não extingueis o Espírito Santo, não despreze a palavra do Senhor, as profecias, julgai tudo que vocês escutam, mas guarda o que é bom. Abstende-vos, fugi de todo o mal, de tudo aquilo que leva a gente para o mal, tudo aquilo que nos faz compactuar com o mal, tudo aquilo que nos afasta de Deus. São os conselhos que Paulo estava dando à igreja de Tessalonicenses, né? E ele diz aqui no final, no versículo 25, ele pede oração por ele, e ele saúda todos os irmãos com o ósculo santo, com um beijo, com a paz do Senhor, né? E aqui na segunda carta, na primeira carta, ele prega para aquela igreja, agradece a Deus por eles serem fiéis em meio às perseguições. Ele explica para eles que a esperança deles é a vida do Senhor Jesus, que eles devem continuar naquilo que eles aprenderam, na verdade que eles ouviram. E na segunda carta, muitos falsos profetas escreveram para aqueles irmãos, dizendo-se ser Paulo que estava escrevendo, e dizendo que Jesus já tinha voltado. Vocês podem ler a carta em casa, leiam. Na segunda carta aos Tessalonicenses. E Paulo, ele se preocupa e ele escreve essa segunda carta, que tem o mesmo conteúdo, a mesma coisa. Simplesmente ele, na segunda carta, ele mostra aqui a vitória do Senhor Jesus Cristo sobre o anticristo. A vitória do Senhor Jesus e a sua igreja sobre o anticristo, certo? Então, para que aquela igreja, aqui no versículo, no capítulo 1 da sua segunda carta, diz aqui:
no versículo 1, Paulo, Silvano, que é Silas, e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros, irmãos, da parte de Deus e do Senhor Jesus. Irmãos, cumpre-nos dar graça a Deus por vós, como é justo, pois a vossa fé cresce cada dia mais, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai sempre aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e da vossa fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Você está sofrendo por amor do reino de Deus. Você padece sofrimento, perseguição, calúnia e dificuldade, por quê? Por amor à sua salvação, por amor àquilo que o Senhor te entregou, né? E Paulo estava falando na igreja aqui, falando para eles que eles eram constantes, a fé deles era firme, era forte, mesmo em meio às perseguições e às tribulações que eles estavam suportando. Então, aqui no versículo 7, e vós que sois atribulados, versículo 6, se de fato é justo para com Deus que Ele dê recompensa em paga, tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, alívio, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Então o Senhor trará alívio para nós, né? O Senhor trará uma nova vida, uma vida de paz, uma vida de gozo, uma vida de alegria, onde não haverá mais perseguição para a igreja do Senhor. E em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, serão banidos da face do Senhor, serão banidos da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos, na sua igreja, e ser admirado por todos os que nele creram. Naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus. Você já pensou se alguém chegasse para nós hoje à tarde e dissesse: olha, Jesus já voltou, o que vocês estão fazendo ainda aí? O que vocês estão perdendo tempo? Cristo já voltou. Foi o que aqueles falsos profetas escreveram para a igreja de Tessalonicenses, colocando em discreto a pregação de Paulo, dizendo que Jesus já tinha voltado. E Paulo fala para eles: olha, a volta do Senhor Jesus será como um ladrão. Ninguém vai ver, vai ser de repente, vai ser repentinamente, né? E ele vai trazer destruição a todos aqueles que não foram fiéis. Ele trará recompensa em paga a todos aqueles que não obedeceram a ele, mas trará alívio para todo aquele que foi obediente à minha palavra. Então, o que é que Paulo está dizendo aqui no capítulo 2? Ele diz que a vida do Senhor, ele coloca aqui: ninguém, no versículo 3, no capítulo 2 da sua segunda carta, ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se ser como o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda quando eu estava convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Então Paulo estava dizendo: fiquem em paz, Jesus ainda não voltou, a esperança de vocês é o arrebatamento. E quando vocês forem novamente a sua segunda vinda, ele virá com a igreja.
E ele virá e ele colocará por terra esse aqui, né? O anticristo que vai estar se levantando, querendo ser adorado como Deus ali em Jerusalém. Então Paulo explica tudo isso para eles, para que eles fiquem com o coração em paz, que o Senhor Jesus ainda não tinha voltado para levar a sua igreja. E ele diz: ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade. Nós sabemos que quando a igreja for embora para o céu, nós passaremos 7 anos com Cristo, né? 7 anos, os primeiros 7 anos ali no céu nós receberemos recompensa, participaremos da entrega de recompensas. Aquele que foi fiel, aquele que permaneceu fiel, aquele que fez a obra do Senhor com dedicação, com sinceridade, aquele que ganhou almas para o reino de Deus, aquele que fez tudo focando agradar o seu Senhor e não ter recompensa humana, e não ser aplaudido por pessoas humanas, e não receber glória humana, e não ter o seu nome estampado nas redes sociais e ser aplaudido ou receber glórias humanas que são passageiras. Mas até aquela obra que é limpar a igreja, colocar as cadeiras no lugar, se a gente fizer com amor, isso também vai estar diante de Deus, eu acredito, irmãos, né? Nós receberemos a recompensa pelas almas, pela palavra que a gente levou, pela palavra que você levou ao cansado, ao aflito, ao desesperado, aquele irmão que tu ajudou a se levantar, que estava sem força, aquele abraço que você deu com sinceridade, aquele aperto de mão, aquele ósculo santo que você deu para o irmão com sinceridade. Eu acredito que tudo estará diante de Deus, e nós estaremos recebendo as recompensas. E a igreja do Senhor estará ali 7 anos, no segundo ano que completará 7 anos, nós iremos participar das bodas do Cordeiro. Mas enquanto isso, aqui na terra, nos primeiros 3 anos e meio, esse anticristo estará fazendo tudo perfeito, né? Uma religião só, um ecumenismo, todos louvando ao mesmo Deus, e ele colocando aí tudo perfeito, não haverá fila de posto, nessa dificuldade da UPA, os médicos, tudo será perfeito. Então todos acreditarão ser ele, o homem perfeito, o presidente perfeito que a humanidade nunca teve. Mas no segundo ponto, no segundo tempo dos 7 anos, nos últimos 3 anos e meio, ele se mostrará, né? Porque ele é um próprio Satanás encarnado, né, nele. E ele apostatará da fé, ele virá e fará com que aquele povo adore a ele como Deus. E ele vai assentar-se no trono ali em Jerusalém, querendo de todas as nações ser adorado como o único Deus. Então, quando Israel não tiver, é um estudo profundo, né, irmãos? Nós não vamos estudar isso aqui sobre a vida de Jesus, sobre os últimos acontecimentos, de tudo que vai acontecer. Mas ali no final de tudo, quando os judeus, quando o povo escolhido do Senhor, Israel de Deus, a nação eleita, ela vai entender que ele não é o Messias, que ele não é o Filho de Deus, o enviado para salvar a humanidade. E eles irão ficar com medo, eles fugirão, e virá aquela grande tribulação sobre a igreja do Senhor. E aí o Senhor Jesus virá em socorro da nação de Israel, e ele ali, né, destruirá o anticristo. E era isso que Paulo estava explicando à igreja do Senhor. Então, no capítulo 3, ele diz assim: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague, cresça, seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia o Senhor é fiel, e ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor a Deus e à constância de Cristo. É isso que o Senhor fala para nós. Que nós possamos, independente de qualquer circunstância, amadas, que nós possamos continuar com a nossa fé constante, firmes,
no Senhor, sem vacilar, sem olhar para os lados, sem ouvir palavras de homens que não têm fundamento bíblico, de não ouvir doutrinas, ensinamentos que não estão de acordo com a palavra de Deus. A gente tem que fazer como aqueles, eu acredito que eram os bereanos, que Paulo também aqui no capítulo 17 de Atos que a gente leu, ele prega a igreja de Bereia e eles receberam a palavra com avidez. Eles tiveram prazer em tudo que eles ouviam. Eles iam buscar saber se realmente era verdade, se tinha fundamento nas Escrituras. E aqui no versículo 6 diz: não vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus, que vos aparteis de todo mundo que ande desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebestes. Ele estava dizendo: se eu for dizer para vocês se afastar de todo mundo que não prega, que não aceita a pregação da palavra, eu não estou pregando isso. É assim, a gente vive no mundo, mas a gente não é do mundo. A gente tem que conviver com as pessoas que não aceitam a nossa fé. Nós não temos o poder de converter as pessoas. O nosso dever é pregar a palavra para o marido, para o filho, para o vizinho. Apóstolo Paulo diz a Timóteo: prega a palavra em todo tempo, fora de tempo, toda oportunidade que você tiver, prega a palavra. Mas muitas vezes você vai pregar mais a palavra com a sua boca fechada e com o seu comportamento e com os seus frutos. Muitas vezes as pessoas falam, mas o fruto e o comportamento não é digno do que ele está falando. Então muitas vezes você não fala nada, mas o seu comportamento e o seu fruto falam muito mais alto, né? Então, era isso que Paulo estava dizendo, que não tinha como ele se afastar das pessoas todas, ele não estava ordenando isso para eles. E assim somos nós, mas a gente não deve se deixar influenciar. É como eu sempre falo, nós devemos ser o quê? Crentes na nossa casa, crentes na igreja, crente no nosso trabalho, crente em todos os lugares, porque nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. E se esse sal for insosso, insípido, como ele vai dar sabor? Como eu vou andar com uma Bíblia deste tamanho me dizendo ser crente, pregando o Evangelho do Senhor, mas na minha casa, quando eu abro a minha boca não é crente, a minha língua não é crente. E o que os meus vizinhos vão dizer? Essa irmã aí é aquela que sai com aquela Bíblia, que canta, que prega, que faz a obra, mas quando ela abre a boca, tudo que sai dela, não, eu prefiro ser o que eu sou mesmo. Porque, irmãos, a palavra de Deus diz que haverá os escândalos, sim, mas ai daquele por meio de quem virá os escândalos. Nós fomos chamados para dar frutos bons, frutos perfeitos, frutos abençoados, que as pessoas olhem para nós e desejem também ser e parecer com a gente, porque nós devemos estar encharcados no bom perfume de Cristo, cheios da palavra de Deus, né? Ter um comportamento digno de ser chamados de crentes, pois vós mesmos estáis cientes do modo que vos convém imitar, e me imitar, Paulo dizendo, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nós nunca comemos jamais à custa de outros, pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos direito de vocês nos abençoar, mas para que vocês tivessem exemplo em nós mesmos para nos imitar. Naquele tempo existiam pessoas, aqueles patrões, aqueles homens, né, que tinham, como hoje, que chamavam pessoas para fazer um bico, para fazer um trabalho, e muitos crentes trabalhavam ali por conta própria, e sempre estavam mais desempregados do que empregados, e ficavam precisando da igreja, pedindo oferta. A igreja, ela está aqui para ajudar sim, para abençoar sim. Deus te abençoou para você ser abençoado e abençoado. Deus não nos chamou para não sermos abençoados. A bênção do Senhor acompanha e corre atrás daquele que é fiel. Você foi chamado não para mendigar o pão. É verdade que há momentos na nossa vida que é necessário a igreja nos abençoar, porque nós somos um corpo e somos irmãos uns dos outros,
né? Há momentos que a porta vai se fechar, o desemprego vai vir, a dificuldade vai vir, a provação vai vir, a doença vai vir, você não vai poder trabalhar aquilo que você executava, mas é passageiro, vai passar, você não vai ficar naquela. Mas tem pessoas, o que Paulo estava querendo dizer, que ele trabalhava, ele tinha fadiga, ele tinha labor, ele dava duro para ter o que comer e não depender dos outros, não está pedindo os outros, né? Porque tem, vamos ser sinceros, tem muita gente preguiçosa, tem muita gente que não quer trabalhar, né? Que não quer fazer nada e fica com a desculpa para poder estar se escorando nos outros. E Paulo estava falando isso aqui. E ele diz aqui, no 10, porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém, que é muito conhecida essa frase de Paulo, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Mas essa questão aqui ele estava falando para os preguiçosos, pessoas que queriam se escorar na casa da viúva, ficar assim chegando na hora do almoço como quem não quer nada para, né? Para papar o almoço, jantar na casa de um e de outro. Era isso que ele estava falando. Pois de fato estamos informados que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando e ainda se intrometendo na vida alheia, né? Porque como dizem lá fora, mente vazia, oficina do diabo, né? Não procura o que fazer, não trabalha, não executa nada, não estuda, nem lê, porque hoje geração, não todos, não generalizando, mas é uma geração que não lê mais, não sabe mais escrever, né? Então, Paulo estava falando para estas pessoas e ainda se intrometem na vida alheia. E lá no Tessalonicenses capítulo 3, ele também exorta, né? Não sei se é no capítulo 3 aqui ou é no 2 da primeira carta, que ele também fala que a pessoa deve trabalhar e cuidar da sua própria vida. Porque quem está ocupado, quem tem o que fazer, não tem tempo de se meter na vida dos outros não. Porque não dá conta nem na dele. Como é que vai ter tempo de estar olhando a vida do outro? Fofocando no WhatsApp da vida do outro. Tu sabe como é que está a vida da Terezinha? Tu sabe o que aconteceu? Tu sabe. Não tem tempo, amados. Porque não dá tempo. Então, e vós, irmãos, não vos... Aí no versículo 12 ele diz: e porém determinamos e exortamos o Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Meu pai sempre disse isso para mim, desde que eu me entendo por gente. Não se cansa de fazer o bem. É difícil fazer o bem, amados. Porque é fácil a gente fazer para quem a gente ama. Vamos ser sinceros. É muito fácil alguém que você ama, que você gosta, pedir alguma coisa para você e você não dá seu jeito, rapidamente correr e realizar e fazer. Mas fazer para aquele que te persegue, te calunia, fala mal de ti, fala mal dos teus, e tu sabe coisas terríveis, não é fácil. Vocês acham fácil? Eu não acho. Mas quando a gente está debaixo da mão do Senhor, gente, mas quando a gente está em Deus, quando a gente vive a palavra, se esforça, o Espírito Santo gera esse fruto sobrenatural em nós. Porque, irmão, a bondade não é do ser humano. Nós não temos humanamente condição de ser bons. A palavra de Deus diz que não há um só bom, não há um só justo. É a palavra de Deus que diz. Não há justiça em nós próprios se não fosse através de Jesus. Não há bondade em nós viemos da natureza adâmica, uma natureza decaída, inclinada ao mal, inclinada ao pecado. Então a nossa carne é muito fácil fazer o que não presta, ser seduzida pelo mal, ser seduzida a ser contaminada por fofoca, ser conduzida a ser contaminada a fazer o mal próximo. Muitas vezes você tem um apreço muito grande pela irmã A, mas o diabo usa o instrumento B. E o instrumento B chega no ouvido do A e começa pá. E aquela A ama muito o C. Vê muita coisa boa no C. E de repente, o B vem como instrumento de Satanás. E começa, você sabia que o A é assim, o A é o B? Aí, o A, o B fala pro A do C, né? Pro C. Você sabia que o C é assim, o C é assado? Você sabe, e o A já fica em dúvida. Meu Deus, mas será que é mesmo? Porque o ser humano é ruim. O ser humano é miserável.
sem a presença do Espírito Santo em nós, clamando por nós, buscando por nós. Jesus, me lava no teu sangue. Jesus, limpa os meus ouvidos. Jesus, coloca o capacete da salvação. Senhor, não me deixa contaminar pelas más conversações. Senhor, um abismo chama outro abismo, e eu não fui chamada para viver em cativeiros. Eu fui chamado para ser livre. E quem é livre não anda se contaminando com fofoca mais. Pode até ouvir, mas diz: não, isso não vai influenciar na minha amizade com o B, porque a minha amizade, já comi 1 quilo de sal com ela, eu sou amiga dela. Ela não é perfeita, como eu também não sou. Ela é falha, como eu também sou. Porque quem anda em Cristo, nova criatura é. E quem é nova criatura, a natureza dele é a natureza do céu, é a natureza divina, é a natureza de Cristo implantada nele. E ele sabe discernir as coisas que vêm de Deus e o que não vem. Antes que você venha contar, o Espírito Santo de Deus já falou. Antes que você venha contar, o Espírito Santo de Deus já revelou. Antes que você venha contar, o Senhor já mostrou. É assim na vida daquele crente que anda em fidelidade com o Senhor. E Paulo estava dizendo isso: não ande desordenadamente, não ande se metendo na vida alheia, não ande se intrometendo em assuntos que não são seus. E aí, para terminar, ele, aqui na sua saudação final, ele diz: a saudação é de próprio punho. E escreveu: Paulo, este é o sinal em cada epístola que eu assino. Ele colocou lá, escreveu Paulo, e disse para eles: é assim que eu assino, de próprio punho, com a minha assinatura. Quando alguém imitar minha assinatura ou escrever de outra forma, dizendo para vocês ensinamentos falsos, vocês não aceitem. Olha a minha assinatura, se está lá. Se Paulo tivesse sido desobediente ao Senhor, porque Paulo estava lá em Atos pensando em ir para os lados da Ásia, mas num sonho, numa revelação, o Senhor manda ele ir para a Europa. E por ele obedecer ao Senhor, ele vai e começa a pregar a palavra. E da Europa a palavra se espalhou por 5 continentes, dos quais nós também estamos aqui por causa da obediência de Paulo, que foi fazer a vontade de Deus. Muitas vezes nós queremos ir por este caminho, mas o Espírito Santo diz: vai por este. E a gente fica: mais Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas antes que aconteçam. Então o que importa é que nós sejamos obedientes ao Senhor, mesmo sem entender muitas vezes o que Ele está nos mandando fazer. Porque muitas vezes o Senhor manda a gente fazer algo que na nossa cabeça não tem fundamento, não está de acordo com aquilo que eu estou passando. Mas o Senhor é Deus soberano, supremo, onisciente, sabe todas as coisas antes que elas aconteçam. Então a melhor coisa de nós fazermos como seres humanos limitados e dependentes do Senhor é obedecer, né? Então que nessa tarde, assim como a igreja aos Tessalonicenses, nós não venhamos desfalecer da nossa fé, do nosso amor e da nossa esperança por Deus. Que independente de circunstâncias, por mais dolorosas e por mais que a cruz pese, que nós venhamos ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Amém, queridas? Vamos orar ao Senhor. Quero convidar a irmã Dulce para interceder por nós, pela igreja, né? Por cada irmão que faz parte desse ministério, pelo nosso pastor Jessé Góes, nosso pastor Edivan, pelos presbíteros, pelos supervisores, presbíteros. E é como eu sempre falo, a irmã está orando, ela está intercedendo, e nós somos corpo, somos membros dos outros, e nós estamos no mesmo Espírito. É verdade, Senhor. Nós estamos no espírito de concordância. Faz, Senhor. Age, Senhor, né? Porque nós somos um só corpo, e unidos nós somos mais fortes. Amém? Vamos nos ajoelhar, quem puder. Quem não puder, não se ajoelhe. Amém? Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito
Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está sumindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está sumindo. Nós cremos, Senhor. Aleluia. Graças pais. Vamos orar. Pai, estamos aqui diante da tua presença. Nos reunimos porque cremos e acreditamos, Senhor, porque tu se faz presente. A tua palavra nos diz, Senhor, que tu se inclina para a terra. Aleluia. E eu sei que nesse momento, na tua majestade, na tua soberania, na tua grandiosidade, tu estás olhando e estás nos vendo. Nós nos colocamos na tua presença como o salmista Davi chegou. Tu nos conhece, nos sonda. Tu sabe como nós nos deitamos ontem. Muitas vezes fomos nos deitar tristes, desacreditadas, angustiadas. Os problemas parecem ser tão grandes, Senhor. Mas a tua palavra vai dizer também que ao amanhecer, a tua alegria repousa sobre o nosso coração. E nós estamos acreditando, meu Senhor. Aqui tem mulheres intercedendo por filhos. Filhos estes, Senhor, que estão a olhar para outra direção que não seja a tua, Senhor. Eu não acredito em ninguém desviado enquanto está vivo. Eu acredito em alguém que está olhando numa direção diferente. Mas tu, Senhor, é o aplanador. Tu é o Deus que coloca o homem na direção certa. Tu és o caminho, diz a tua palavra. E nesse caminho é reto. E os nossos filhos são herança. Nós os consagramos a ti, são teus. O que acontecer para a tua glória, Senhor. Senhor, naquele dia, no dia 4 de agosto, quando meu filho se acidentou, foi tão grave, Senhor. E ali, quando eu cheguei naquele chão, tu dizia que ele não levantaria da mesma forma. Que tu ia trabalhar no vaso. E o meu filho todo quebrado, o Senhor dizia, você está sentindo alguma coisa? Ele dizia, nós não devemos ser gratos só na alegria, mas também na dor. Ei,
liderança desta casa, lá na sede, visita da força, tu sabe do momento turbuloso que está acontecendo, mas tu és o acalmador, tu és a sabedoria, e eu te peço a sabedoria, Senhor, sobre a vida daqueles homens, para enfrentar, calados no momento certo, e falando na tua direção. Dá força e unção a todos os líderes, Senhor, não só do Ministério Canaã, mas aonde tiver um homem sincero, de coração quebrantado na tua presença, sustenta, dá o sustento, meu Senhor, para suportar, porque os dias são difíceis, Senhor. Os obreiros, obreiras, os colaboradores, os grandes homens e mulheres que limpam o chão da tua casa, o banheiro, Senhor, eles não têm nem noção do galardão que tu tem a eles. Os que louvam o teu nome, os que levam a tua palavra, podem até estar chorando, mas vão colher com muita alegria em suas vidas. Ah, Deus, 2020 foi um ano difícil, mas nós somos os remanescentes. Nós estamos aqui vivos, vencemos lutas, provas, veio aí a perseguição, e nós estamos aqui, Senhor, firmes te servindo, porque tu tem nos sustentado, tu tem dado a prova. Ah, Senhor, nesta tarde tu falou, vem muitos dizendo tanta coisa bonita que não existe. Ah, Deus, nós queremos estar, Senhor, focados em ti, aliançados. Ah, Senhor, repreende esse espírito de divisão que fica aí olhando, criticando, perdendo tempo, meu Senhor. Que perca de tempo maligna é a crítica, meu Senhor, pois nós estamos aqui de joelhos para abençoar todas as lideranças, todos aqueles que saem das suas casas para louvar o teu nome. Que ministério lindo que prepara o nosso coração. Ah, Senhor, eu oro aqui pela irmã Flávia, que é representante dos que louvam na tua casa. Ah, Deus, muitas vezes vem louvar com o coração triste, doente, até com a fé abalada, mas empunha o microfone e ministra sobre a igreja e sai daqui bem. Deus, que a tua unção continue viva, sentida na vida da irmã Flávia e de todos esses que cantam na tua igreja. Ah, Senhor, irmã Margarete, que cuida desse ministério, tanto ela como a irmã Roberta e tantas outras que desse ministério também trabalham. Ela está aqui, Senhor, como a representante. Nós te pedimos graça, força sobre a vida dessa mulher, porque, Senhor, eu creio que as lutas são grandes, mas ela não esmorece, porque se não fosse, Senhor, tu não acordaria homens e mulheres na calada da madrugada para orar para a tua filha. E eu sei, Senhor, que quando tu te levanta e vai orar pela minha pequenina, é porque, Senhor, muitas vezes a força está só no limite. Aí é necessário o combustível da intercessão. Ah, Senhor, muito obrigado pela vida dela, da irmã Roberta e de todos os outros, desses cordeiros, de todos, Senhor, todos os ministérios sejam abençoados. Nós saímos daqui, o último círculo de oração de 2020, nós saímos daqui abençoados, com as nossas mãos cheias de molhos de paz, molhos de saúde, molhos de força, molhos de inteligência espiritual, emocional, psicológica, portas abertas, tudo de bom que tu queres sobre nossas vidas, nós recebemos com o coração aberto, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amadas, não vou tomar muito tempo não, porque eu sou assembleana e assembleana não gosta muito de tomar o tempo dos
Lembrei da irmã. Ciclo de oração. Dia 4 de agosto. 3 ou 4? 4. Eu estava antes em propósito de oração com a minha casa. Irmãos, eu não acredito que quando a gente está em oração acontecem as coisas ruins, não. Deus tira do oculto o que estava para acontecer naquele momento, para você estar fortalecido. Não tenha medo de fazer campanha de jejum e oração, não. E aí Deus, tinha um irmão olhou para o meu filho e disse assim: você sabe o que é um prumo? Ele disse: não. Aí disse assim: o prumo é o que o pedreiro coloca assim, ó, sobre a parede para ficar bem retinho. Assim o Senhor vai fazer na tua vida. Aí eu aqui de lado e ele falando, ele disse: de quem é esse menino? Aí a minha irmã disse: é dela. Ele não quis me dizer, mas o Senhor falou: vou permitir um acidente de moto. Eu digo: oh, Jesus. Poupa das sequelas graves que tu sabe o sonho do meu filho. Mas o Senhor disse: eu vou permitir. Eu vou trabalhar dessa forma. E aí, irmãos, foi no dia 4, né? A gente já estava no segundo dia de propósito da minha casa. E aconteceu. Eu tinha chegado no trabalho, estava no banho, quando aquele telefone, minha filha: mãe, o telefone está tocando. Quando eu atendi, o rapaz disse assim: ele está consciente aqui no chão. Eu digo: oh, Jesus, tremeu todas as bases. Não foi a melhor notícia da minha vida, mas eu lembrei da profecia. Porque o Senhor ainda fala, irmãos. E o processo, irmão, é doloroso, mas o resultado é coisa linda. E aí eu cheguei lá, Deus me deu a força. Eu cheguei lá, acidente feio. E a gente que conhece um pouquinho na área da saúde, eu sabia, a minha filha é estudante de enfermagem, e a gente olhou, ela olhou. Aí eu disse: a gente não deve falar. Os nossos olhares se falaram. Sangue por tudo, a pancada toda no rosto, estava sem capacete. Eu cheguei, já olhei, fiz a fratura, não tinha. Mas eu sabia que a coisa era certa. Chegou a ambulância. Nós temos plano de saúde pela empresa. Não é porque a gente possa pagar, não, é pela empresa do meu marido. Mas quando Deus quer trabalhar, ele coloca a gente num lugar difícil. A ambulância chegou e disse: vamos levar para o regional. Eu disse: não, é para o JF. Tem como ver JF, irmão? É uma escola. Fomos lá. Porque Deus queria era lá. Deus queria levar eu e meu filho para lá. Chegamos lá. Dificuldade. O meu filho foi atendido, foi medicado. Mas se possa existir um ensaio do inferno, não que as pessoas sejam demônios. Eu não estou demonizando ninguém. Mas o lugar é deprimente. E sente o espírito da morte, da enfermidade querendo levar ali a todo momento. Com todo respeito. Fomos tratados. Fomos atendidos. Não é um local, era a situação. Meu filho: mãe, me tira daqui. Eu tentei a remoção, né, a transferência para levar para o outro canto. Aí quando eu estava naqueles corredores, 2 e pouco da manhã, o Senhor disse assim: olha, faz parte do processo. Irmão, o que faz parte do processo nós vamos passar. Eu sabia que o meu filho estava com muita dor, ele quebrou o rosto todo. Muitas fraturas no rosto, perdeu logo o dente. Perdeu, irmão, no popular gengiva. Aqui, ó. Ficou tudo. Agora dente. E eu disse: Jesus, olha, eu disse: meu filho está doendo. Ele só dizia assim: mãe, nós temos que ser grato a Deus, é na dor. O que a gente está esperando para agradecer, irmão? A gente está esperando gritar no câncer. A gente está esperando a enfermidade, a coisa ruim vencer sobre nossas vidas, para olhar para o céu e dizer somente muito obrigado. Acordar e dizer: Senhor, obrigado. Meu filho, irmão, foi outra pessoa. Meu filho precisava passar por aquele processo. Não tem vício nem nada, mas talvez Deus não ocupasse a primazia sobre a vida dele. No tempo certo, Deus fez a gente sair.
regional e tal. Mas outro dia, minha filha de testemunha, meu filho olhou, aí disse para minha filha: você tem que aprender a ser mais grato. Aqui, ela aqui, o céu está vendo. Você tem que aprender a ser mais grato. Quer passar pelo que eu passei? Aí eu pergunto para a gente: é preciso a gente se quebrar? Será que as pedras não estão clamando? Estão, irmão. Estão, sabe por quê? Porque às vezes a gente olha, porque a gente ora mais, a gente tá, não sei o quê, a gente se sente um pouquinho mais elevado. Mas no processo do meu filho, eu aprendi que eu tenho que agradecer muito mais. Fez uma cirurgia, repôs, colocou titânio no rosto, entendeu? Ele é um menino muito bonito, não sei de onde saiu, porque a forma não, mas é muito bonito. E ficou uma cicatriz bem pequenininha, mas o aprendizado do meu filho é outra coisa. Não ensine Deus a trabalhar. Ele sabe, Ele sabe. Ele é o dono, a gente é a propriedade. Viu? Ele é o dono, Ele nos manda. Então, queria dizer, você é vencedor. Passou 2020, veio, agora eu faço que nem a Bíblia, veio a seca, veio o vento, veio a tempestade, a gente está aqui que nem a palmeira do Líbano. Muitas vezes a gente foi lá embaixo, mas a palmeira do Líbano, ela vai, aí ela levanta, parece que não aconteceu nada. Continue. Você ouviu o que Deus falou para nós hoje? Porque a gente está perdendo o hábito de ouvir essas palavras assim, pedagógica, que ensina. A gente quer um arroba, a gente quer um receba a palavra que o resto vem. Leia a Bíblia que o resto vem. Ora e se cala que o resto vem. E o que não vier, querido, nem tudo é como a gente quer, não se tem tudo. Precisamos só da paz. Essa paz nós teremos como ninguém terá. Tá aí, ó. Irmãos, amo meu trabalho, mas eu fui colocada de férias compulsoriamente por telefone, porque meus patrões estavam com medo de eu estar com Covid. Eu tive uma dor de barriga. E ó, graças a Deus. Você tem paz para passar por esse momento tão difícil que você está. Todo mundo está na mesma tempestade. A diferença é qual é o barco que você vai pegar. E nós temos que pegar o barco que o timoneiro é Jesus Cristo. Com esse a gente sabe onde chega. Feliz 2021. Paz, saúde, portas abertas, espiritualidade saudável, que você transcenda, você ande sobre as águas. Daí, irmão, desculpa a expressão que eu sou séria, o pau cantando, todo mundo vê, todo mundo aí, você aqui, firme, e dizendo: meu Redentor vive, eu só vou no dia que Ele marcar. Agora, no dia que a sua viagem estiver marcada, irmão, não tem porquê, vai partir. Novo, velho, branco, menino, criança, não tem essa. Mas não fique com medo da morte, porque a morte é uma coisa mais linda, a morte de um cristão. O meu pai, eu estava comentando isso com meu irmão domingo. Ele estava, irmão, ele disse assim: ó, eu não quero mais nada dessa terra, eu quero ficar neste quarto, esperando o meu Jesus vir me buscar. Perca o medo da partida, porque você não é daqui, você mora lá, está dando um tempinho aqui, e nesse tempinho aqui, como a irmã pregou, frutifique, fruto de paz, de sabedoria, de obediência, seja luz, seja uma árvore frondosa. É assim que nós temos que ser. Não tem pandemia, não tem nada que abrevie a nossa viagem. Agora temos que ser obedientes segundo as autoridades. Não comente o que não entende. Não publique nas redes sociais o que você não sabe. Ninguém aqui é médico, ninguém aqui tem autoridade para falar nada. Bote sua máscara, se previna. E se as autoridades mandar fazer isso ou aquilo outro, faça calado para não trazer problema. E não propague o problema que está aí do que foi falado.
tenhamos sabedoria, porque foi dito aqui hoje. Um beijo, que prazer, que luxo estar aqui hoje com vocês. Eu não sei qual é o próximo dia, mas eu vou. Pessoa abençoada, né? Não sei não. A gente ficava aqui ouvindo até de madrugada. Vamos ficar de pé e orar? Eita, que tarde gloriosa, que tarde abençoada. Quem não veio, perdeu. Quem não veio, que podia vir e não veio, né? Porque muita gente trabalha e realmente não pode. Mas muitos, infelizmente, é por preguiça, dormindo o sono da negligência, né? Então vamos agradecer ao Senhor por essa tarde gloriosa. E no final vocês me dêem 2 minutos, tá bom? Ô amado das nossas almas, nós queremos te agradecer, Senhor, porque Tu és maravilhoso. Eu te agradeço, Senhor, por esse ano que o Senhor nos deu. Como a Tua serva já falou, Senhor, todos nós enfrentamos muitas lutas, muitas guerras, mas nós somos mais do que vencedores. Estamos aqui de pé, Senhor, e de pé nós continuaremos por Tua bondade, por Tua graça. Senhor amado, que a nossa vida esteja no centro da Sua vontade, que nós possamos estar, Senhor, diante de Ti todos os dias dizendo: Pai, faça-se a Tua vontade em nós, porque a Tua vontade é boa, perfeita, excelente, é agradável para nós, Senhor. Que nós possamos viver totalmente dependentes da Tua graça. Deus, nós Te louvamos pelas vitórias, nós Te louvamos pelos livramentos. Eu Te louvo, Senhor, pela vida das minhas amadas, que por todo esse ano estiveram aqui, Senhor, enfrentaram lutas, dificuldades, provações, mas não negaram a fé, não paralisaram no caminho, continuaram, Senhor, empunhando a palavra, trazendo a palavra, fazendo a Tua obra, pregando o Teu evangelho. Senhor amado, eu Te louvo, Deus, por estas companheiras abençoadas. Em nome de Jesus, Tu és o Deus que tem poder para fazer aquilo que nós nada podemos, Senhor. Recompensa com bênçãos do céu. Toca, Pai, a cada uma das Tuas filhas que está aqui nessa tarde. E como já foi falado, que nós possamos sair daqui crendo pela fé, com as nossas mãos cheias, Senhor, dos molhos da bênção do céu que o Senhor entregou nessa tarde. Bênçãos de paz, bênçãos de alegria, bênçãos de saúde espiritual, mental. Oh Deus de poder, nos levanta, Senhor. Não nos deixa, Senhor, desfalecer diante das dificuldades, mas nos fortalece, nos reveste com a armadura do Teu Espírito Santo e nos faz cada dia mais cheios da Tua graça para enfrentar os dias maus na autoridade do nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém e amém. Aleluia.